Quero que abram as suas Bíblias comigo em Mateus, capítulo 24, o terceiro versículo, Mateus 24, 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E então, no capítulo 1 de Atos, começando com o versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eu creio que foi uma nuvem de anjos. Anjos anunciaram o seu nascimento, e creio que anjos escoltaram de volta ao Pai. E estando eles com os olhos fitos no céu, provavelmente com lágrimas nos seus olhos, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: Por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, há de vir da mesma maneira como ouvistes subir para o céu. Que gloriosa promessa e esperança isto é para nós neste período da história. Sabem, quase todas as igrejas que eu conheço ensinam que Jesus vai voltar outra vez. E o mundo secular de hoje, os jornais seculares, estão falando sobre Armagedon. A revista Time disse no outro dia que a maior preocupação na vida de todo o povo americano é o vindouro apocalipse. Estão usando a linguagem da Bíblia, estão usando a linguagem do julgamento, estão usando a linguagem do livro da Revelação para descrever as coisas que estão acontecendo hoje. E vocês sabiam que as outras grandes religiões do mundo ensinam que alguém está para vir um dia destes? Uma declaração doutrinária judaica, elaborada pelos miodésios, proclama uma firme crença na vinda do Messias. Os hindus, que creem em 10 reencarnações do Deus Vishnu, dizem que 9 já aconteceram e a 10ª virá no fim dos tempos, quando ele virá como um herói conquistador. O budismo aguarda uma futura encarnação de Buda. O islamismo, tanto o grupo dos xiitas como o grupo dos suni, estão esperando a vinda de um líder nos últimos dias da terra. E os xiitas creem que ele já surgiu e está escondido em algum lugar secreto até o dia da sua manifestação antes do fim do mundo. E os sunis creem que ele ainda não apareceu na história do islamismo. Mas de onde vem essa crença universal? Eu creio que vem do princípio dos tempos, quando no 3º capítulo de Gênesis, Deus prometeu a vinda de um Salvador, a vinda de um Messias, que viria para destruir as obras do diabo. Mas os discípulos fizeram 2 perguntas. Qual será o sinal da tua vinda? Quando virás outra vez? E quando vai ser o final dos tempos? Não sabemos a resposta delas. O Senhor Jesus disse que não devíamos especular sobre datas. Há muitos sinais. Alguns teólogos contaram 21 sinais dados apenas por Jesus, sem contar os sinais mencionados em outras partes da Bíblia. Há pelo menos 5 que quero mencionar de passagem. Primeiro, ele disse que seria como nos dias de Noé. Estariam comendo e bebendo e casando e dando-se casamento, trocando esposas, e que a moralidade estaria no nível muito baixo. Seria como Sodoma e como Gomorra. Então, segundo, que haveria um aumento de criminalidade. Jesus disse que logo antes do fim haveria um desrespeito à lei no mundo todo. Ele disse: ouvireis falar de sedições. Em Lucas, capítulo 21, no versículo 9, sedições. Essa palavra traz consigo a ideia de que o desrespeito à lei será geral. E traz consigo a ideia de rebelião, revolução, terrorismo e criminalidade, indicando
que isso será um sinal da breve vinda de Cristo. E houve outra época na história que vimos tanta criminalidade, é generalizada, e foi o que Jesus disse. Então ele disse que guerras e revoluções aumentariam, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Richard Nixon, o ex-presidente Nixon, esteve em Moscou há pouco tempo com o Sr. Gorbachev. Pode imaginar isso? E estão falando sobre paz. Eu peço a Deus que ele chegue a uma solução e que as superpotências possam se unir e trazer pelo menos um período temporário de paz e que paremos de construir todas essas bombas e paremos de construir todos esses armamentos que podem destruir a humanidade. Sou a favor da destruição de todas as armas, de destruição em massa. E a bomba atômica é tão terrível e tão devastadora que é difícil imaginar. E vocês sabiam que na América fundaram uma revista no começo deste século, chamado Século Cristão? Mais pessoas foram mortas e mais pessoas morreram de fome neste século do que em qualquer outro na história. E a Bíblia também diz que o conhecimento e as viagens se multiplicarão. Sabe com que rapidez podíamos viajar até o ano de 1840? Tão rápido quanto um cavalo podia até 1840. E nestes poucos anos, conseguimos viajar pelo céu a quase 30 mil quilômetros por hora. Pense nisso. Ele também disse que haveriam enganadores e zombadores. Disse que muitos falsos profetas se levantariam dizendo ser o Cristo. Você sabia que só em Los Angeles dizem que há mais de 400 que proclamam ser Jesus Cristo? Estão no lugar certo, Los Angeles. Seitas surgirão, feitiçaria florescerá, falsos mestres se infiltrarão na igreja, a Bíblia será objeto de ataques. O diabo quer que duvidemos da Bíblia, e se ele conseguir nos desviar, por pouco que seja, das Escrituras, ele terá ganho uma grande vitória, porque a Bíblia é nossa autoridade. Jamais permita que alguém o desvie deste livro, e creia nele, de capa a capa. Agora, este mundo tem uma necessidade urgente de liderança. Quem vai acabar com o mal? Quem vai trazer paz a este mundo? A Bíblia diz que pessoas falarão de paz, 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 quando não há paz. Nunca ouvi falar ou li de um momento na história em que a palavra paz foi usada com tanta frequência. Outro sinal que Jesus está para voltar. Um diplomata europeu disse algum tempo atrás que se o diabo pudesse resolver os problemas do mundo, ele seguiria o diabo. E alguns deles já estão seguindo o diabo. Uma menininha estava observando um velho relógio quando devia dar 12 badaladas e alguma coisa estava errada e deu 13 badaladas. Ela correu para a mãe e disse: "Mamãe, é mais tarde do que nunca foi antes." Bem, quero lhes dizer, é mais tarde do que jamais foi antes. Nunca foi tão tarde antes, mas quero dizer outra coisa. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Ele não abandonou este planeta para vaguear pelo espaço como um robô perdido. Filósofos seculares estão perguntando o que é a história afinal, por que o homem está sobre a Terra, para onde está indo? Alguns dizem que a história é como uma mosca bêbada com as patas sujas, de tinta fresca, cambaleando através de uma folha de papel. As pegadas não levam a lugar nenhum e não tem qualquer sentido ou nexo. A moderna filosofia hedonista foi descrita como um homem cego, numa sala sem janelas, procurando um gato preto que não está lá. E isto descreve alguns dos nossos dias atuais. Não tem qualquer ideia do que está acontecendo. Não consegue discernir de forma alguma que Deus tem um propósito. O grande ensino da Bíblia é que Deus não abandonou o mundo. Ele tem um plano. E seu plano é que Jesus Cristo vai voltar e trazer paz e justiça ao nosso mundo. Mas até lá, você e eu temos uma tarefa a cumprir. Nosso Senhor disse: ocupem-se, sejam fiéis até que eu venha. E ele também disse que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. O Evangelho vai ser pregado a todo o mundo.
E no mundo sem esperança, devemos deixar Amsterdã com uma mensagem de esperança. A Bíblia diz que somos salvos e mantidos pela esperança, e a esperança não confunde. A Bíblia ensina que ele vai voltar entre nuvens, e todo olho o verá. E para nós que o conhecemos como nosso Salvador, vai ser um momento glorioso e emocionante quando Jesus voltar outra vez. E ele vai nos levar consigo, se cremos nele, e seremos arrebatados. E muitas coisas vão acontecer, mas não vamos falar nisso aqui. Mas para aqueles que rejeitaram, aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, vai haver choro e pranto e ranger de dentes. Porque a Bíblia ensina que o inferno existe. Nós não gostamos de pregar sobre isso, nem falar sobre isso, mas está na Bíblia e Jesus falou mais sobre isso que qualquer outro. E se formos fiéis à Bíblia, pregaremos sobre o inferno e o julgamento, avisando o povo. E uma razão porque há tanto pecado no mundo hoje é porque o homem perdeu o medo de que existe um inferno. Devemos ajudar os necessitados, os pobres e oprimidos. Devemos lutar por justiça social. Mas nossa tarefa primordial é proclamar o Evangelho da redenção centralizado na cruz e na ressurreição. Pela primeira vez na história, temos a possibilidade de alcançar todas as nações com o Evangelho de Cristo. Estão sendo alcançadas hoje, todas, praticamente pelo rádio. O Dr. Profride estava falando comigo hoje. Ele é o fundador e diretor da Rádio Transmundial. E ele declarou que não há um lugar neste planeta hoje que não possa receber o Evangelho. Isso nunca aconteceu antes. Mas Jesus profetizou isso. E logo será levado via satélite pela televisão a todas as nações do mundo. Vivemos na época entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e sua segunda vinda se aproxima. Nós cremos, não sei quando será. Só Deus sabe isso. Mas é um fato incrível que Deus confiou a pessoas como você e eu, pecadores redimidos, a responsabilidade de cumprir aqui seu propósito divino. Por que não fez ele mesmo? Por que não usou os anjos? Por que confiou isso a nós? Eu não sei. Este é um dos mistérios mais profundos da soberania de Deus. Ele escolheu dar a nós o privilégio, o alto e santo privilégio, de proclamar sua mensagem do Evangelho do Reino. Já fui convidado a fazer muitas outras coisas da minha vida. Fui convidado a ser um embaixador, a ser um membro de gabinete, a ser ator de cinema e muitas outras coisas. Mas a minha resposta a esses convites é sempre a mesma. Deus me chamou para pregar o Evangelho, e eu não farei outra coisa enquanto viver além de pregar o Evangelho. Ele quer que proclamemos a mensagem do Evangelho do Reino. E isso quer dizer que o que estamos fazendo aqui em Amsterdã é mais importante do que o que estão fazendo nas Nações Unidas. O que a igreja faz com o Evangelho tem mais significado do que as decisões feitas na Casa Branca, ou no Kremlin, ou em Londres, ou em Nairobi, ou qualquer outro lugar. Depois que o Evangelho do Reino for pregado em todas as nações, Jesus disse, então virá o fim. Não podemos estabelecer datas, mas eu creio que quando terminarmos a tarefa de evangelizar o mundo, não cristianizar o mundo nunca vai ser cristianizado. Não há promessa nas Escrituras de que o mundo todo vai se voltar para Cristo. Mas quando evangelizarmos, isso tem algo a ver com a segunda vinda de Cristo. Eu não entendo, mas isso me assombra. É difícil para mim acreditar que Deus confiou tal responsabilidade a nós. E estamos mais próximos de completar essa tarefa do que qualquer outra geração. Para a igreja de Filadélfia, ele escreveu, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quero dizer que não há uma porta fechada no mundo que possa permanecer fechada quando Deus resolve abri-la.
E não quero dizer que ele a abre para missionários, não digo que ele vai abri-la para que alguns de nós ocidentais vamos pregar e ensinar, ou vocês de outros países. Deus tem sua própria maneira de fazê-lo. Em todas as nações do mundo, eu estava falando com um homem de Nepal, e ele estava me contando sua experiência. Não vou mencionar outros países aqui, porque é um assunto muito delicado e eles podem ter problemas quando voltarem. Precisamos orar por essas pessoas. Mas a palavra de Deus não está presa. Este mundo pecador está às portas do julgamento e do anticristo. Mas Deus nos deu boas novas para proclamar ao mundo. Para estes últimos dias, Ele nos deu poder espiritual e os recursos para levar o Evangelho ao mundo todo. Pense nisso, com o poder pentecostal, o poder do Espírito Santo, e com o rádio e a televisão e literatura e todos esses recursos, podemos alcançar o mundo todo, evangelizar o mundo e apressar a volta do Rei. Se você não rededicou sua vida e seu ministério a Cristo durante estes dias em Amsterdã, eu oro que eu faça hoje. Visto que todas estas coisas serão assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento. Para o evangelista, vai ser uma vida perigosa. Vai ser uma vida solitária para vocês e suas famílias, em muitas áreas. Vai ser uma vida quebrantada, um evangelista chora pelos perdidos. Talvez tenha que viver em fraqueza, como muitos evangelistas. Muitos evangelistas que são fiéis a Deus, nunca foram muito saudáveis. Mas Deus sempre os sustenta. Eu olho para alguns aqui que são fortes e saudáveis, e vocês podem até dormir de pé, encostados a um poste. Eu daria tudo para ser como vocês. Não sou assim. Nunca fui uma pessoa muito forte. Minha esposa é forte. É mesmo. Ela nunca me bateu até hoje. E eu nunca bati nela. Acho que ela sentiu vontade muitas vezes. E com muita razão. Mas eu creio que estamos vivendo no último período da história. E a próxima fase da história vai ser a era do reino de Deus. Agora Deus pode reinar em nossos corações e seu reino está dentro de nós. Mas vai chegar o dia em que ele vai reinar em todo o mundo. O futuro líder deste mundo é Jesus Cristo. Ele vai governar o mundo e nós vamos ter paz e vamos ter justiça e vai haver comida que chega para todos e ninguém vai passar fome e também vai haver justiça para todos. Eu não sei as respostas a muitos dos problemas políticos deste mundo. Eu oro pelas pessoas. Em todos esses países, visitei tantos deles, preguei ali. Agora estão em guerra e tumulto e rebelião. Li sobre um país onde dizem que 200.000 pessoas foram assassinadas desde janeiro. Mas ouvimos tão pouco sobre isso, porque as câmeras estão em outro lugar. Mas estão sofrendo em todo o mundo. Mas cada vez que você ganha alguém para Cristo, está apressando a volta do Rei. Um dia a Bíblia diz, veremos o Filho do Homem voltando entre as nuvens do céu com grande poder e grande glória. E fiquem sabendo que não há poder militar neste mundo, nem bomba atômica ou de hidrogênio que possa enfrentá-lo quando ele vier. Um anjo é mais poderoso que todas as forças militares que possamos reunir neste planeta. E Deus tem milhares deles. E um dia virão com ele. Eu ouço os 4 cavaleiros, estão a caminho. Esses 4 cavaleiros, posso ouvi-los galopando. Escrevi um livro sobre isso há alguns anos. E vocês sabiam, isso é interessante, esse livro foi impresso na União Soviética.
com a permissão das autoridades. Mas os 4 cavaleiros vêm vindo e Jesus está para voltar, e Jesus vai reinar. O rei Jorge II da Inglaterra viveu em 1743 e ele foi ao teatro Covent Garden, em Londres, e ouviu pela primeira vez o Messias de Handel apresentado ali. E o rei assistiu. E quando ele ouviu o coro do Aleluia e ouviu as palavras Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Aleluia, Aleluia, ele vai reinar por toda a eternidade, o rei se levantou. E toda a audiência se levantou. E o rei disse: como posso ficar sentado na presença daquele que é o Rei dos Reis? E desde aquele momento, as pessoas têm se levantado. Que dia vai ser quando Cristo, que é a nossa vida, voltar? Então você vai aparecer com Ele em glória. Se Ele voltar, antes de eu morrer, vou procurar meu pai e minha mãe, porque estarão com Ele, voltando com Ele em glória. Mas algumas pessoas dizem que se você crê nisso, então não está interessado nos problemas deste mundo. É só ficar esperando por Jesus. Mas não é isso que Ele ensina. Ele disse: trabalhe, ocupe-se. Tem sido minha experiência que aqueles que creem na segunda vinda de Cristo são os mais ativos, mais fortes, mais zelosos e também os mais dedicados. Somente nas epístolas podemos encontrar 22 passagens que falam de pureza, paciência, serviço e boas obras à luz da vinda de Cristo. Sim, o Rei vai voltar. E durante esta conferência, temos ouvido o clamor do mundo. Este é o mundo que clama por liberdade, clama por integridade, clama por liberação. Joel diz que multidões estão no vale da decisão porque o dia do Senhor se aproxima. E até Jesus voltar, devemos obedecer à grande comissão. A seara, na verdade, é abundante, mas os obreiros são poucos. Orai, portanto, que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Vamos levar pessoas a invocar o nome do Senhor em todo o mundo. Quero fazer-lhes uma pergunta. Eu creio que há pessoas aqui hoje. Vocês vieram aqui a esta conferência e não têm certeza qual é o seu relacionamento com Cristo. Você não tem certeza se realmente é salvo. Tem algumas dúvidas a respeito? Não saia deste recinto aqui hoje sem resolver isso. Tenha certeza. Conheci muitos pastores e conheci muitos evangelistas que no fundo do seu coração não tinham certeza de seu relacionamento com Cristo. E alguns aqui. Quero fazer-lhes esta pergunta. O que você faria se soubesse que Cristo vai voltar em um minuto e fosse o único a saber disso? Você cairia de joelhos, clamando por misericórdia, compreendendo que nunca realmente o conheceu? Imagine que fosse 45 segundos. E há muitas pessoas a quem você deixou de testemunhar e o sangue delas está em suas mãos. Ou se você fosse o único a saber que Cristo vai voltar em 30 segundos, você correria pelas ruas gritando a plenos pulmões: Jesus está voltando, arrependam-se e creiam, arrependam-se e creiam. Ou se tivesse 20 segundos e compreendesse que não viveu uma vida santa, não está pronto para encontrar a Cristo e você está desesperado. 10 segundos. 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1 e não está preparado. Você pode se preparar hoje. Vai chegar o dia quando todos os nossos sonhos e esperanças se realizarão e Deus vai limpar as lágrimas de todos os olhos e não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto, nem haverá mais dor, porque todas as coisas velhas terão passado. Sim, vou encontrar você no céu, se você conhece a Cristo. Vou ver você no céu e sei que vou para lá. Nunca tive dúvida a respeito. Sabe por quê? Porque se minha salvação dependesse de Billy Graham, eu estaria perdido.
mas depende do Senhor Jesus Cristo e do que Ele fez na cruz e da sua ressurreição. Tudo está nele. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se você conseguisse salvar a si mesmo, você andaria pelo céu dizendo, vejam, consegui chegar aqui sem a ajuda de ninguém. Mas o que você tem que fazer é chegar diante de Deus e dizer, Deus tem misericórdia de mim. Venha até a cruz. A graça de Deus vai alcançar você, não importa onde você esteja. Ouvi a história de dois rapazes numa universidade. E no quarto ao lado havia um jovem que era radioamador. Você sabe o que é um radioamador? Acho que sim, muitos aqui provavelmente fazem isso. Você tem um rádio que pode ser operário da sua própria casa e você pode falar com pessoas em todo o mundo. Então, esses jovens conectaram alguns fios àquele aparelho de rádio. E na noite seguinte anunciaram, com um tom de voz muito profissional, que a América estava sendo atacada e o país todo provavelmente seria destruído em menos de 1 hora. E aquele radioamador ouviu aquilo no seu aparelho. E ele acreditou. E saiu correndo e gritando a plenos pulmões. Preparem-se. Vamos, preparem-se. Nós vamos ser destruídos em 1 hora. E sem os seus sapatos, vestido apenas com um short, ele correu até o dormitório das meninas e gritou em alta voz, preparem-se, o mundo vai acabar para nós em menos de 1 hora. E uma jovem abriu a janela e perguntou, você realmente crê nisso? Ele disse sim, ela disse, bem, se você crê, eu também creio. Eles foram e acordaram o Deão da universidade. E o Deão acreditou. Então ele acordou o presidente da universidade e ele acreditou. E quando faltavam cerca de 20 minutos para a hora marcada, eles estavam todos orando. Porque aquele jovem estava disposto a ser ridicularizado para comunicar a mensagem. Porque um homem creu. Ele conseguiu convencer toda uma universidade. Ele acreditou naquela mensagem falsa. Milhões hoje estão crendo em mensagens falsas. Nós temos a mensagem verdadeira, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, mas nós cremos nele. Acreditamos nele. Antes de regressar para casa, seu primeiro passo deveria ser rededicação e consagração. Quando D.L. Moody visitou a Inglaterra, ele conheceu Henry Varley, um açougueiro convertido. Um dia Varley lhe disse, Moody, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Jesus Cristo. E Moody pensou naquilo por um momento. Então se levantou e disse, pela graça de Deus, vou ser esse homem. Você vai dizer isso de Uganda? Você vai dizer isso das Ilhas Salomão? Você que é da Austrália vai dizer isso? Vou ser o homem de Deus para meu país, vou ser o homem de Deus para a minha vila, para a minha cidade, onde eu moro. Vou me entregar totalmente ao Senhor. Você já fez isso? Vou pedir que todos curvem a cabeça em oração.